Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo esse áudio. E, novamente, eu gostaria de deixar claro que isso daqui é somente para melhorar a minha dicção. Eu estou fazendo totalmente apenas por prazer. Não estou tentando engajar, não estou tentando ganhar nada. E eu estou aprendendo e melhorando a minha dicção pouco a pouco. O conto de hoje é A Serpente Branca. É a primeira vez que eu estou lendo também. Então, bora para a história. A Serpente Branca. Há muitos e muitos anos, havia um rei famoso em todo o país pela sua sabedoria. Nada desconhecia e as notícias das coisas mais secretas pareciam chegar a ele pelo ar. Esse rei tinha, porém, um hábito esquisito. Todos os dias, quando terminava as refeições e ninguém mais estava presente, um criado muito fiel devia trazer-lhe ainda uma sopeira tampada. O próprio criado não sabia o que continha, ninguém sabia, pois o rei só a destampava quando estava sozinho. Isso vinha acontecendo havia bastante tempo, até que um dia, não resistindo à curiosidade, o criado, ao levar de volta a sopeira, carregou-a para o quarto. Fechou cuidadosamente a porta, levantou a tampa e viu dentro da sopeira uma serpente branca. Logo teve vontade de prová-la e cortou um pedacinho, mas, assim que o pedacinho de serpente tocou a sua língua, um estranho sussurro de vozinhas entrou pela janela. Ao se aproximar, percebeu que eram dois pardais conversando e contando tudo o que tinham visto nos campos e bosques. O pedaço de serpente que provara dera-lhe o poder de entender a língua dos animais. Ora, aconteceu que justamente nesse dia desapareceu o mais bonito anel da rainha. As suspeitas do furto recaíram sobre o criado fiel, que tinha entrada em todos os aposentos do palácio. O rei chamou-o à sua presença e repreendeu-o severamente, ameaçando condená-lo como ladrão se até o dia seguinte não delatasse o verdadeiro autor do furto. De nada adiantaram os protestos de inocência. A posição dele era bastante difícil. Amedrontado e aflito, dirigiu-se ao pátio, pensando numa maneira de sair daquela situação. Perto do riacho descansavam tranquilamente algumas patas, que alisavam suas penas com o bico e tagarelavam misteriosamente. O criado prestou atenção na conversa. Cada qual contava onde estivera pela manhã e que ótimos quitutes havia encontrado. Uma delas, aborrecida, contou: Algo me pesa no estômago. Esta manhã estava com tanta fome que, sem querer, engoli um anel que estava debaixo da janela da rainha. Imediatamente, o criado pegou-a pelo pescoço e levou-a à cozinha, dizendo ao cozinheiro: Mata, que essa está bem gorda. O cozinheiro ergueu-a com a mão a fim de calcular o peso e disse: Realmente, essa não perdeu tempo em engordar e já está na hora de ser assada. Cortou-lhe a cabeça e, quando foi aberta, encontrou-se o anel da rainha em seu estômago. Assim, o criado pôde facilmente demonstrar a sua inocência. O rei, então, querendo reparar a injustiça, autorizou-o a fazer um pedido e, ao mesmo tempo, ofereceu-lhe o mais alto cargo do reino. O criado recusou tudo, pedindo somente um cavalo e dinheiro suficiente para viajar, pois tinha vontade de conhecer o mundo. O pedido foi atendido e ele pôs-se a caminho. Um dia, passando perto de uma lagoa, viu 3 peixes presos nos juncos e quase fora da água. Embora se diga que os peixes são mudos, ele ouviu distintamente que se lamentavam por terem de morrer tão tristes e, como era de bom coração, desceu do cavalo e recolocou os 3 prisioneiros dentro da água. Eles voltaram a nadar alegremente e, pondo a cabeça para fora, disseram: Vamos nos lembrar de você e te recompensaremos por ter nos salvo. Ele seguiu seu caminho e, pouco depois, apareceu-lhe ouvir uma voz sob os pés, saindo da areia. Deteve-se a escutar e ouviu o rei das formigas queixar-se. Se os homens e seus cavalos descuidados não pisassem em cima de nós, esse estúpido cavalo, com os pesados cascos, espezinhou sem piedade meu pobre povo. Ele então desviou o cavalo para um caminho pedregoso, e o rei das formigas disse-lhe:
Vamos nos lembrar de você e te recompensar. A estrada por onde seguia o levou a uma floresta. Lá viu 2 corvos, pai e mãe, que estavam atirando para fora do ninho os filhotes. Fora! Gritavam. Fora daqui, seus preguiçosos! Não podemos mais alimentar-vos. Fora! Já estáis suficientemente crescidos para sustentar-vos sozinhos. Os pobres filhotes caíram na terra, batendo as asas e gritando. Ai de nós, pobres infelizes! Temos de nos manter sozinhos e ainda nem sabemos voar. Não nos resta senão morrer de fome aqui. O bom criado, então, desceu do cavalo, matou seu próprio animal com a espada e depois entregou aos filhotes dos corvos para que se alimentassem. Estes acorreram-lhe, saltitando, e após terem comido à vontade, disseram: Vamos nos lembrar de você e recompensá-lo. Agora não lhe restava outro recurso senão servir-se das suas próprias pernas. Anda e nada. Mas afinal, chega a uma grande cidade. As ruas estavam tão apinhadas de gente que emitiam um barulho ensurdecedor. Nesse momento, viu chegar um arauto de cavalo, anunciando que a filha do rei desejava casar-se, mas quem aspirasse à mão dela deveria antes executar uma tarefa extremamente difícil, e se não o conseguisse, seria morto. Muitos já haviam tentado e sacrificaram inutilmente a própria vida. Quando o jovem viu a princesa, ficou tão fascinado com a sua beleza que esqueceu todo e qualquer perigo e apresentou-se ao rei como pretendente. Logo, foi conduzido à beira-mar, onde, em sua presença, atiraram um anel de ouro à água. O rei ordenou que o pescasse do fundo do mar, acrescentando: Se voltares à tona sem o anel, serás mergulhado de novo, até morreres afogado. Todo mundo lastimava a sorte do belo jovem. Ele, então, ficou sozinho junto ao mar, pensando no que fazer, quando, de repente, viu surgirem 3 peixes que vinham nadando em sua direção. Eram exatamente os mesmos que havia salvado durante a sua viagem. O que vinha no meio trazia na boca uma concha que depositou na areia aos pés do jovem. Ele a pegou e, ao abri-la, encontrou dentro dela o anel de ouro. Agradeceu aos peixes e, radiante de alegria, correu para levar o anel ao rei, esperando receber a prometida recompensa. A orgulhosa princesa, quando soube que ele não tinha sangue real, desprezou-o, exigindo que realizasse outra tarefa. Descendo ao jardim, ela espalhou com as próprias mãos 10 sacas de milho no meio da grama e disse: Se quiser casar comigo, terás que catar todo este milho, sem que falte um só grão, até amanhã cedo, antes de o sol raiar. O jovem sentou-se preocupado no jardim e meditava, sem saber de que maneira faria aquela difícil tarefa. Desanimado e triste, contava ser condenado à morte assim que amanhecesse. Mas, quando os primeiros raios do sol iluminaram o jardim, viu as 10 sacas enfileiradas, todas cheias, sem faltar sequer um grãozinho de milho. O rei das formigas havia chegado durante a noite com milhões de súditos, e os insetinhos, reconhecidos e zelosos, cataram todos os grãozinhos e encheram as 10 sacas. A princesa desceu ao jardim e, pessoalmente, constatou com grande assombro que o jovem cumprira o que lhe tinha sido imposto. Ainda assim, não conseguiu vencer o orgulho que lhe tomava o coração. Embora tenha cumprido as 2 tarefas, disse ela, não casarei com você, a não ser que me traga uma maçã da árvore da vida. O jovem ignorava completamente onde se encontrava a tal árvore. Contudo, pôs-se a caminho, disposto a andar enquanto lhe permitissem as pernas, porém, sem esperança de encontrá-la. Havia já percorrido 3 reinos quando, um dia, ao entardecer, chegou a uma floresta. Muito cansado, sentou-se debaixo de uma árvore, pensando em dormir ali. De repente, ouviu um barulho dos galhos, e uma maçã de ouro caiu em sua mão. No mesmo instante, desceram voando 3 corvos e pousaram-lhe sobre os joelhos, dizendo: Somos os 3 pequenos corvos que livrastes da morte e da fome. Agora já crescemos e soubemos que andavas à procura da maçã de ouro. Se não terás que morrer. Então, atravessamos o mar, voando até os confins do mundo, onde se encontrara a árvore da vida, e de lá trouxemos a maçã.
O jovem agradeceu muito e, radiante de alegria, retomou o caminho rumo ao palácio, levando a maçã à princesa. Dividiram ao meio a maçã e comeram-na juntos. Assim, o coração da princesa encheu-se de amor pelo jovem. Casaram-se e viveram muito felizes até a velhice.